Sejam muito bem-vindos, viajantes. Vão chegando, se acomodando aqui no nosso sofá da nave, que hoje eu tenho um assunto que chegou para mim como uma das formas que chegam assuntos de muita transformação, muita intensidade na minha vida. E eu quero saber de vocês, se alguém aqui que me acompanha já ouviu falar, que é desenho humano ou Human Design. Gente, essa ferramenta chegou para mim de uma das formas como já chegaram as ferramentas hoje mais potentes da minha vida e que se tornaram filosofias de vida, que foi assim como o xamanismo, o yoga, né, a filosofia do yoga, a astrologia, a constelação familiar e agora o desenho humano, que é algo em que eu não vou atrás, eu não busco, né? Quando a constelação sistêmica chegou para mim, eu nunca imaginei na minha vida que eu quisesse ser consteladora, né? Isso nunca passou por mim. E foi numa meditação que eu recebi a intuição, a mensagem, né? A voz do meu mentor falando para mim sobre a constelação. E foi assim com o xamanismo, num retiro que eu fiquei por 10 dias, sem comer e sem beber no meio da mata. Acho que eu já falei um pouquinho dele por aqui. Assim foi com a astrologia, assim foi com o yoga e assim foi com o desenho humano. Eu não consigo explicar aqui para vocês como ele chegou para mim. Eu ainda tenho, eu não consigo lembrar se foi num sonho, se foi numa projeção, como ele apareceu. Eu sei que de repente eu vinha em todos os lugares sobre desenho humano. Algo que eu nunca nem tinha falado pro celular poder ficar me stalkeando e aparecia para mim nas redes sociais, alguém comentava e eu nem sabia da existência disso. Já faz um tempo que isso chegou para mim e eu venho me debruçando sobre esses estudos e nesse meu retornar aqui para compartilhar as coisas com você, senti muito, eu venho sentindo, né? É como se tivesse uma vozinha ainda para mim falando assim, fala sobre isso, fala sobre o seu lugar de experimentação. Então, o que é o desenho humano, tá? Para começar, quem nunca ouviu sobre isso, ele é uma ferramenta, né, de autoconhecimento, da gente se experimentar e se alinhar com quem somos verdadeiramente, que foi canalizada por um canadense chamado Hao Ru, e ele recebeu uma voz por 8 dias, onde ele canalizou todo esse sistema que é o desenho humano. É um sistema que integra diversas filosofias diferentes, entre elas a Cabala, o I Ching, o sistema de chakras e a astrologia. E quando chegou para mim e eu vi que tinha toda essa integração numa ferramenta, é como se eu fosse conectando pontos da minha vida e entendendo, ele está falando de sistema de chakras, é o que eu estudei no yoga, né, na filosofia do yoga. A astrologia é o que eu estudo, a Cabala, né? Já estudei sobre a Cabala, o I Ching também, os 64 hexagramas do I Ching. E aí eu fui vendo tudo aquilo se juntando e criando uma rede de um conhecimento que fala literalmente como a gente deveria, como a gente deve se portar, como a nossa energia trabalha e responde com o ambiente e com as pessoas. E como a gente deve tomar decisões na nossa vida, como a gente tem que lidar com a nossa energia. E quando eu fui me debruçando sobre isso, eu falei, caraca, é totalmente alinhado com aquilo que eu escolhi para minha vida como filosofia e até mesmo as ferramentas que me atraem mais, que é nada mais, nada menos que um lugar totalmente de experimentação. Então é muito interessante como eu sempre me aproximo de filosofias que nos colocam num lugar de experimentar e não só eu ter que acreditar. Tanto que hoje, né, quando as pessoas me perguntam de astrologia e eu tô conversando sobre isso, eu sempre falo, olha, você não tem que acreditar em nada que eu falo aqui. Eu não tô aqui para convencer ninguém, eu não tô aqui para converter ninguém. A astrologia, se você simplesmente se abrir para observar e para experimentar os movimentos do céu, né, o seu mapa astral, com o que acontece no seu dia a dia, você vai perceber por si só aquilo reverberando e funcionando na sua vida. Então, é um lugar literalmente de experimentação. E eu, como um perfil 1-3 do desenho humano, e aos poucos eu quero ir trazendo aqui para vocês,
eu tenho, né, esse lugar da experimentação dentro de mim. Eu acredito que para as coisas fazerem sentido para mim, eu preciso experimentar. E é por isso que eu sempre sou atraída por filosofias, por ferramentas terapêuticas, que de alguma forma eu olho aquilo e falo, ok, eu vou experimentar primeiro. Como é que eu interajo com essa ferramenta? Como é que eu sinto ela no meu corpo? Como é que eu percebo ela? Inclusive, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo, eu já fiz um vídeo sobre teoria e prática e eu falo muito isso, né? Para mim, no meu caminho de conduzir processos terapêuticos, eu acredito muito no lugar da prática. De nada adianta eu ir lá e ensinar, né, sobre uma filosofia, ensinar um sistema de chakras, passar a teoria dos planetas, das casas do seu mapa astral, se você não pegar aquilo e não praticar, e não sentir na sua pele, no seu corpo, na sua vivência diária, como aquela teoria se manifesta, então de nada ela fez sentido, porque senão é só mais um livro decorado, um livro de receitas acumulado lá na sua gaveta que na hora de fazer o bolo, o que você faz? Você vai lá, você lê e você simplesmente replica aquilo. E eu acredito muito que tudo aquilo que é transformador realmente na nossa vida precisa passar pelo coração. Isso é uma coisa que eu falo tanto nos processos de cura, né, quanto eu acho que nessas vivências transformadoras, não é algo que passa só pela nossa mente cabeçuda, né, e lógica, ela precisa passar pelo coração, então precisa fazer sentido dentro de mim para que eu coloque aquilo em prática. E o desenho humano é exatamente essa ferramenta, tanto que em todas as teorias, né, que a gente vai ler, enfim, os cursos, as aulas, tudo que você procura de material, todo mundo fala muito sobre esse lugar da experimentação. Então, que a partir do momento que você se conecta com o seu desenho, você vai experimentar o seu desenho. E é a partir de experimentar o que aquele desenho está falando para você que você vai falar assim, caramba, isso faz muito sentido, porque eu experimentei fazer desse jeito e eu percebi a transformação na minha vida. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é muito complexo, e eu senti isso quando eu entrei em contato, né? Você fala assim, caraca, é muita complexidade, porque tem muita filosofia aqui junta, que engloba um monte de coisa, e que ao primeiro momento parece que você não vai entender nada nunca, mas de repente ele tem uma simplicidade tão bonita, e para mim a simplicidade está no quê? O objetivo do desenho humano é te relembrar da sua essência, é te relembrar do que você literalmente é. E aí uma coisa que eu achei muito interessante quando eu fui percebendo nesses estudos do desenho, que é essa integração, né? Esse lugar que a gente vai juntando coisas e você vai formando o quebra-cabeça perfeito. Eu já achava, né? E eu sou encantada pela astrologia, quem me conhece sabe. Mas é como se quando você faz esse agregar da astrologia com as outras ferramentas e você entende o desenho humano, parece que você tem os o quês e você tem os comos, né? Então na astrologia a gente tem ali as 12 fatias do seu mapa astral que estão representando as casas, né? E cada uma delas você tem temas e ali você tem o quê? O que você tem naquela casa? Pô, então você tem um signo ali, você tem um planeta ali, qual é a energia vibrante naquele lugar. E quando você agrega o desenho humano, basicamente o desenho fala assim, ó, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu vou pegar essa energia lá de uma casa 8, que tem um signo tal, que tem os planetas tal, e eu vou colocar isso em prática na minha vida? E eu acho que isso, para uma sociedade, uma cultura que a gente tem muito mecanicista, né, em que parece que todo mundo tem que ser educado do mesmo jeito e que tudo vai funcionar para todo mundo do mesmo jeito, quando você se depara com isso, você vai entender que não, que você tem um tipo áurico que responde à vida de uma forma diferente de outras pessoas. Então vocês vão ver, aos poucos eu vou começar a trazer um pouco mais aqui sobre esse conteúdo, e a gente tem ali 4 tipos áuricos predominantes, né, que são os geradores, os projetores, os manifestadores e os refletores, e dentro dos geradores a gente tem os geradores manifestantes, e cada um desse tipo áurico tem a sua aura, né, vibrando com os ambientes e com as pessoas de formas diferentes. Então, o que é uma característica de um manifestador
não é a mesma característica de um gerador, não é a mesma característica de um projetor. E qual foi o problema? Todos nós fomos criados ou somos induzidos a responder e agir na vida da mesma forma. Então, eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a pressa, também vou deixar aqui para vocês, quem quiser abrir um pouco, né, a mente para o que é isso. A gente vive acreditando que todos nós, independente, né, sei lá, somos 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, todos nós temos que estar correndo atrás de realizar o sonho, correndo atrás do trabalho para pagar o boleto, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da casa, correndo atrás do cliente, correndo atrás do relacionamento afetivo, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Quando você recebe o seu desenho humano, você vai entender que às vezes a sua estratégia não é essa. Que às vezes eu tenho uma outra estratégia de espera que é completamente diferente do que você foi criado a ser ou que você escuta que você tem que ser. E aí é onde entram processos de descondicionamento, que é o que o desenho humano nos propõe. Eles têm muito uma forma, né, de ver a mente, que para mim está muito alinhada com a filosofia do yoga, o hinduísmo, o budismo, que é o quê? A mente, ela não é a nossa aliada se a gente não souber trabalhar com ela. Muito pelo contrário, ela é o nosso maior obstáculo. Porque pela mente eu tenho o quê? Os gremlins, né, que eu falo que são as vozinhas que ficam ali na nossa cabeça o tempo inteiro, falando um monte de asneira, fazendo a gente acreditar em um monte de besteira, se preocupando, pensando demais no passado, pensando demais no futuro e se perdendo do único lugar onde as coisas verdadeiramente acontecem, que são no aqui e agora. E aí a grande sacada, e aí para mim é onde acho que fecha com chave de ouro, com toda a minha bagagem do corpo, né, que vem da educação física e até propriamente dito do yoga, das meditações, que é o quê? O seu corpo. Qual é a sua ferramenta? Gente, isso pra mim, sério, eu fico assim, ó, em choque toda vez que isso acontece, porque qual é o seu bioveículo para estar nessa existência? Todos nós, não é difícil responder isso. A gente só tá no planeta Terra, nessa dimensão 3D, porque temos um corpo. Quando o seu corpo físico morre, o que eu tô falando quando o corpo físico morre? Gente, o coração para de bater, pulmão para de respirar, os órgãos param de funcionar, o seu cérebro, atividade cerebral, morte cerebral, o que acontece? Você parou de existir? Não! Aquilo que é sua centelha divina, a sua essência, que é a infinitude da vida, que é sua alma, seu espírito, eles vão para outra dimensão. Ou seja, só estou existindo em planeta Terra, em terceira dimensão, porque tem um bioveículo chamado corpo físico. E o desenho humano exatamente nos convida a retornar para a inteligência do nosso corpo físico. Porque o corpo físico, ele não está no passado, ele não está no futuro, ele está no presente e no aqui e agora. E quando a gente retorna para esse lugar, quando a gente reconecta com essa sabedoria do corpo, significa paramos de ser escravo da mente, que é esse lugar abstrato e invisível, e passamos a nos alinhar à vida através daquilo que a gente sente com o corpo. Porque aqui eu poderia fazer uma pergunta assim muito simples, tá? Para cada um de vocês, que é assim, ó. Me conta alguma vez que você teve uma emoção, um sentimento que não passou pelo seu corpo. Eu acho que não existe. Até hoje eu não vi. Sentiu raiva. Coração acelerou, por exemplo. Ficou com muito pensamento na cabeça, deu dor de cabeça. Engoliu um monte de sapo, deu gastrite. Tá carregando peso demais, peso da vida dos outros, deu dor na lombar, deu dor no joelho. Não tá querendo enxergar alguma coisa na vida, deu conjuntivite. Ou seja, o nosso corpo é o nosso veículo para mostrar, olha, o que está acontecendo no sutil, o que está acontecendo no seu corpo emocional que você não está vendo, o que está acontecendo no seu corpo mental. Teve uma ansiedade, boca seca, né? Foi encontrar a sua paquerinha, começou a tremer, ficou com vontade de fazer xixi, teve um arrepio, teve uma intuição. Nossa, a gente fala, né? Nossa, arrepiou todo o espelhinho do corpo.
Tudo passa pelo nosso corpo físico, ou seja, ele tem a sua sabedoria nata. E a gente se debruçar sobre o desenho humano é eu retornar para esse corpo e começar a me alinhar à vida a partir do corpo e não da mente, porque a mente mente. Dentro desse cenário onde a gente se torna escravo dela, significa que se eu ficar alimentando as historinhas que só a minha cabeça conta, eu tô ferrada, né? Eu vou lá e vou olhar minha amiga conversando com a vizinha e dentro da minha cabeça maluca eu posso ver que ela tá falando mal de mim, sendo que às vezes ela só tá oferecendo o feijão que ela fez à noite para ela. Então, o desenho humano nos propõe essa experimentação para que a gente sinta na pele e a gente comece a se descondicionar da forma como fomos criados, como fomos educados, para que a gente possa se alinhar ao que é a nossa essência. E aqui a gente vai ter tipo áurico, estratégia, assinatura, perfil, os centros que são ativados. E aí, assim, gente, é uma infinitude de coisas que quanto mais você vai se debruçando, você vai falando assim, uau, isso faz muito sentido pra mim. Nossa, eu sempre fui assim, eu achei que eu tava louca, mas eu tenho essa energia. Quando a gente tá falando, são 64 portões do I Ching, que cada um deles ativa uma energia diferente da gente, né? E quando a gente tem essa rede, né, dos tipo áuricos que eu falei, então tem lá os geradores, manifestadores, refletores, projetores. O desenho humano diz que se a população, né, os geradores, se alinhassem, os manifestadores, os projetores e os refletores, a gente não estaria vivendo o mundo que a gente tem hoje, porque cada um estaria exercendo o seu papel nessa teia perfeita. É a mesma coisa que a gente pensar numa orquestra. Se todo mundo só tocar violino, o que vai acontecer? A gente não tem lá quem toca o violino, quem toca a flauta, quem toca, sei lá, a harpa, quem canta, o maestro, e toda aquela composição faz da orquestra que ela seja aquela coisa monumental que a gente vê. É a mesma coisa quando eu falo assim, pô, gente, a pior coisa que existe é o abacate querendo ser maçã, que é o que eu sempre falo. Tá todo mundo querendo ser abacate, mas tem gente que é maçã, tem gente que é pera. Por que na natureza não tem os conflitos que a gente tem? Porque o abacateiro, ele sabe que ele é abacate, ele vai dar abacate, ele não tá querendo ser a macieira. E a macieira sabe que ela é uma macieira, que ela vai dar maçã, e ela não tá querendo ser a framboesa. E é este lugar que é o convite para mim das ferramentas de experimentação. Então, quando eu estou falando de constelação, de astrologia, de desenho humano, de xamanismo, de yoga, eu estou falando exatamente de ferramentas que nos convidam a retornar para dentro e despertar o nosso mestre interior. E uma das coisas que mais me chamou a atenção também no desenho humano é esse lugar onde você não tem um mestre a ser adorado. Você não tem uma divindade lá fora que você tem que adorar essa divindade lá fora para você poder beber desse conhecimento. Ele é um experimento. Tanto que a gente tem muitos conhecimentos empíricos ali que você não tem que acreditar em nada, você não tem nem que acreditar em nada que eu tô falando, é somente se despertar uma fagulha dentro de você de curiosidade e você se colocar à disposição. O que é estar à disposição? Estar aberto, minimamente para você experimentar. É quase como se fosse assim, eu tô acostumada a comer arroz e feijão todo o almoço. E se eu já experimentar comer macarrão? Vou morrer? Não vou morrer. O máximo que vai acontecer é eu descobrir que é muito bom comer macarrão de vez em quando, ao invés de comer arroz e feijão todos os dias, porque minha mãe disse que eu tinha que comer arroz e feijão todos os dias. Essa é a proposta do desenho humano e quando junta todas essas ferramentas, né, terapêuticas que a gente tem, nos convida a experimentar o nosso jeito de ser e de se relacionar e de responder à vida e de estar no ambiente e de estar com outras pessoas alinhados à nossa essência. Espero que eu tenha despertado uma fagulha de curiosidade em vocês por aí. A minha intenção muito, comentem aqui, tipo, alguém nunca ouvi falar disso, já ouvi falar disso, se vocês têm alguma relação com o desenho humano, é uma ferramenta muito, 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 muito recente mesmo, isso aconteceu em 1987, para vocês terem ideia, e claro, a gente está falando desse compilado, tá, que é o Human Design,
Mas se a gente está falando de I Ching, de Cabala, de sistema de chakras, de astrologia, a gente está falando, gente, de conhecimentos milenares, tá? O que é recente é esse compilado que traz pra gente nosso body graph, né? O nosso human design, que é esse lugar. E aí, assim, só uma coisa que eu não falei que eu acho legal. Para você saber o seu desenho humano, basicamente você precisa das mesmas informações que a astrologia, que é sua data de nascimento, o horário que você nasceu e a cidade que você nasceu. E aí a gente tem uma foto, que é isso daqui, para mim é muito legal, né? É a foto do céu, igualzinho da astrologia quando a gente nasce, mas a gente também tem a foto 88 dias antes do nosso nascimento. Tudo aquilo ali é sobreposto junto com os portões do I Ching, com o sistema de chakras, e aí você tem o seu desenho do body graph com tudo isso junto. O que estava acontecendo no céu quando eu nasci, o que estava acontecendo no céu 88 dias antes, o meu sistema de chakras, os portões da Cabala, e aí eu tenho então o meu desenho humano. Eu tenho a minha energia, eu tenho como a minha aura funciona, os portões que estão ativados dentro de mim, como que eu tomo decisões, como que eu me posiciono perante outras pessoas. E aí, gente, é estudo infinito pra gente se debruçar, com tudo que eu tenho visto. Eu acho que, igual eu falo de astrologia, né, quando as pessoas chegam pra mim assim, um mapa astral, gente, você pode ter 100 anos, você vai estar estudando o seu mapa astral. Ele não tem uma finitude, ele só acaba quando você fecha o seu livrinho dessa encarnação, mas enquanto você estiver aqui na Terra, vivendo nesse game aqui, ó, você está estudando seu mapa astral. Assim eu sinto que é com um desenho humano. Você vai se debruçar sobre ele, você vai experimentar, você vai falar, aham, faz sentido aqui, aham, agora eu tô entendendo isso aqui. Ah, então tá bom, é isso mesmo, que eu sempre achei que eu tava louca, eu sempre tive esse impulso e agora eu tô entendendo. Então, deixo plantada a semente aqui no coração de vocês. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que é um site que vocês podem gerar o desenho de vocês, né? O body graph, e ali vocês já vão ter o início das informações mais importantes, igual a gente tem lá na astrologia, Sol, Lua e Ascendente, que é o que todo mundo começa aprendendo. Vocês vão ter o tipo áurico e a autoridade de vocês, que são as primeiras pedras para a gente começar a entender o nosso body graph. Eu vou deixar por aqui. E quem sentir de me acompanhando nas redes e acompanhando aqui os vídeos que eu vou soltando, vocês vão entendendo cada vez mais e se permitindo a experimentar o que é ser um gerador ou ser uma projetora. E eu, como geradora manifestante, estou aqui experimentando responder à vida e aos sinais e sincronicidades que ela me traz.